Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando todos e concitando meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovado. Processo 113.875, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato a vereador Cáceres, sexta zona eleitoral, recorrente Leomar Amarante Mota. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer escrito pelo desprovimento, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Já vou antecipar e encurtar o caminho com o Ministério Público já mantido. Senhor presidente, não deu tempo aqui de eu falar antes. Na verdade, esse processo tinha tirado de pauta na sessão passada e ainda não tive tempo de reanalisar um aspecto que eu quero consultar se é possível adiar para a próxima sessão. Possível? Então, eu gostaria de pedir o adiamento desse processo. Adiado a pedido do nobre relator para a próxima sessão. Processo 208.02, recurso eleitoral. Registro de candidatura, candidato cargo vereador Sorriso, 36ª Zona Eleitoral, recorrente Ednilson de Lima Oliveira, recorrido, coligação Sorriso no rumo certo, coligação Sorriso no rumo certo 1, coligação com Sorriso no rumo certo 2, coligação Sorriso no rumo certo 3 e ainda Dilceu Rossato. Parecer por seja negado seguimento ao recurso. Senhor presidente, posso fazer agora? Pode. Senhor presidente, na verdade o parecer era pela perda do objeto, mas eu observei aqui que na verdade o registro dele foi indeferido e ele só está discutindo questão de nome de urna, mas como o registro foi indeferido, então eu quero retificar porque eu entendo que ainda há interesse sim e vou me manifestar pelo provimento do recurso. Doutor Marcos Faleiro, Vossa Excelência está com a palavra. Senhora presidente, essa questão eu vou preferir proceder à leitura do voto, uma questão um pouco complexa e pode alterar o resultado das eleições do município de Sorriso. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ednilson de Lima Oliveira contra a sentença de folha 78 a 79, prolatada pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a impugnação ao registro de sua candidatura, proposta pelos recorridos e, em consequência, indeferiu seu registro de candidatura por entender que a variação nominal, aspas, Ednilson da Saúde, fecha aspas, como opção de nome para a urna eletrônica, fere o artigo 31, parágrafo 2º da Resolução TSE 23455, de 2015. Nas razões recursais, o recorrente argumenta, letra A, que o artigo... Vou aumentar a tela aqui. Que o artigo 12 da Lei 9.504/97 e 31 da Resolução TSE 23455/2015 permitem a utilização do nome pelo qual é mais conhecido, não havendo nenhuma ilegalidade em usar aspas Ednilson da Saúde, fecha aspas. Letra B. E ao contestar a impugnação ao registro, o recorrente requeriu alternativamente a abertura de prazo para que procedesse a alteração de aspas Ednilson de Oliveira, fecha aspas, folha 69. Letra C, que não foi intimado para proceder à alteração. Em sua lapidar manifestação aqui, eu até altero aqui o relatório, a douta Procuradoria opinou pelo provimento do recurso. É a síntese necessária. Passo ao voto. Tenho nesse caso, senhora presidente, que assiste razão ao recorrente. A resolução TSE 23455 de 2015 estabelece que, aspas, o candidato será identificado pelo nome escolhido para constar na urna e pelo número indicado no pedido de registro, fecha aspas, artigo 30. Dispõe ainda,
eu deixo de citar o texto da resolução, que é de conhecimento de todos os muito digníssimos pares. A decisão vergastada fundamenta o indeferimento do registro no parágrafo 2º do artigo 31, que diz: não será permitida na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Não vislumbro no nome, aspas, Ednilson da Saúde, fecha aspas, indicado para a urna, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública, vedadas pelo parágrafo do artigo 31 mencionado. Tal situação não se perfectibilizou no exercício silogístico entre fato e norma. Aliás, muito forçada a ligação de, aspas, Ednilson da Saúde, fecha aspas, com a vedação por ser sigla ou expressão de órgão público. O candidato recorrente realmente exerceu o cargo de secretário municipal de saúde, faltou um por aqui, né, por 4 anos, antes da eleição. No entanto, tal fato não o impede da utilização da expressão, aspas, da saúde, justamente com o seu prenome, porque essa expressão do vernáculo é muito ampla e não pertence de forma exclusiva a qualquer órgão da administração pública. Acerca da utilização do nome para a urna com a expressão da saúde, em recente decisão proferida em 24 de nove de 2016, o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão entendeu válida a sua utilização conforme ementa abaixo. Eu vou ler a vossas excelências: recurso eleitoral 2016, eleições, registro de candidatura, condição de registrabilidade, nome para a urna, referência a órgão público, inexistência, deferimento do registro de candidatura, reforma da sentença, provimento do recurso. Número 1. A palavra saúde constitui um serviço prestado pelo Estado e por entidades privadas e não um órgão público específico, de modo que não restou configurada a vedação contida na legislação eleitoral. Aí continua, regularidade no nome, deferimento do registro de candidatura, uma decisão agora bem recente, 24 de 9. De outro lado, a decisão recorrida desconsiderou o pedido para abertura de prazo para que fosse procedida a alteração conforme consta as folhas 69 da contestação / defesa à impugnação em verbis. Porque lá na defesa ele disse, olha, aspas, caso Vossa Excelência entenda que a regularidade do nome de Ednilson, ele entendia que não é errado, mas caso entendesse errado, Ednilson da Saúde, a parte que requer desde já que se abra prazo legal para que seja feita a devida alteração no registro de candidatura para que passe a constar apenas o nome, aspas, Ednilson de Oliveira, que nenhuma irregularidade há, né, obviamente. A decisão dos embargos opostos pelo recorrente diz que, aspas, tal adequação lhe foi oportunizada no momento da contestação, haja vista a impugnação indicar a irregularidade, bem como as folhas 45, na qual ocorreu a intimação do mesmo para adequar seu pedido de registro de candidatura, fecha aspas, foi 91/92. Ainda que houvesse irregularidade, o magistrado não poderia ter indeferido o registro. Tem que o recorrente, ao indicar um segundo nome a critério do juiz, aspas, Ednilson Oliveira, fecha aspas, em sua defesa à impugnação, procedeu à alteração do nome para a urna, sanando ou regularizando a suposta irregularidade apontada na impugnação. Assim, em todos os aspectos, concluo que a decisão deve ser reformada e deferido o registro para o candidato recorrente. Aqui eu falo acerca da perda superveniente do interesse de agir, mas aí eu já retiro do voto, uma vez que o excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral já manifestou acerca do tema, uma vez que ele teve mais de 600 votos, e essa questão realmente vai ter que ser recalculado, que mesmo que o candidato ou pode ser eleito para o cargo de vereador, porque lá em Sorriso acima de 600 votos dá diferença, ou pode ter alteração
nas cadeiras em razão da legenda e do coeficiente eleitoral. Então, com essas considerações, indicionando o caso agora em concordância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Sorriso do candidato Ednilson de Lima Oliveira. Senhora presidente, é como voto. Como vota o desembargador Luiz? De acordo com o relator. Como vota o doutor Flávio? Com o relator, excelência. Doutor Ricardo? Com o relator, senhor. Doutor Paulo? Com o relator, senhor. Doutor Rodrigo? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral proferido pelo membro ministerial. Processo 16276, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, Alto do Boa Vista, 15ª Zona Eleitoral, recorrente Natanael José de Almeida e Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento, está mantido, doutor Marcos Faleiro. Senhora presidente, essa questão aqui já foi bastante discutida nesta egrégia corte. No caso, em julgamento, em mesa, o recorrente juntou aos autos apenas uma ficha de filiação partidária e a declaração do partido político, no caso PSDB, na tentativa de demonstrar sua filiação partidária. Estamos entendendo que se tratam de documentos produzidos de forma unilateral, sem fé pública, são insuficientes e frágeis para o fim a que se destinam provar a filiação partidária e, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso para manter o indeferimento do registro de candidatura de Natanael José de Almeida ao cargo de vereador no município de Alto da Boa Vista, com vista às eleições municipais de 2016. Em consonância, né, portanto? Sim. Então, todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 23992, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato, cargo vereador, Rondonópolis, 45ª Zona. Recorrente, Osmar Tiago. Recorrido, Ministério Público Eleitoral, que, em parecer escrito, opinou pelo desprovimento do recurso e o mantém oralmente. O doutor Marcos Faleiros com a palavra. Aqui é a mesma situação do processo anterior, só altera alguns documentos. Ele apresenta uma ata de reunião realizada pelo partido político, uma suposta lista de presença numa convenção municipal. Aí fica a critério, obviamente, dos eminentes pares, em considerar ou não. E tem uma reportagem de um blog, eu tomei a liberdade de ler, só que aparece apenas uma foto de várias pessoas e no meio uma fotinha dele, mas eu li o conteúdo da reportagem, não cita o nome dele na reportagem, entendeu? Só aparece uma fotinha dele, um monte de gente em pé lá, tipo um time de futebol, uns em pé, outros meio agachado, e um título mais ou menos assim, novos pertencentes ao partido, mas em nenhum momento faz alusão ao nome dele. Eu estou entendendo que esses documentos é uma questão a ser interpretada, né? Eu estou entendendo que esses documentos eles não se revestem de fé pública e alguns foram produzidos unilateralmente dentro do partido, unilateralmente lá mesmo, e não estão de acordo com a súmula 20. Então, eu estou acompanhando o Ministério Público para negar provimento ao recurso e manter o indeferimento do registro de candidatura de Osmar Tiago para o cargo de vereador do município de Rondonópolis com vistas às eleições municipais de 2016. Não tenho conhecimento se ele foi eleito ou não. Teria que indagar ao Felipe aí agora se esse candidato ele foi eleito ou não. Vossa Excelência está votando em consonância com o parecer. Sim, consonância. Né? É um pouquinho diferente do anterior. Não sei se Vossas Excelências entenderam os documentos. Desembargador Luiz. Aí, a súmula 20, Vossa Excelência faz referência apenas àqueles documentos produzidos unilateralmente, porque a reportagem
não pode ser incluído no rol, né? No caso, eu entendi que a reportagem Aí não tem Vossa fé Excelência pública, fez a né? análise da reportagem É e como se viu ela- que ela não trazia o nome dele e tal, Ela porque só aparecia a foto dele, só a né? foto. O E 239, é. e o nome da reportagem? Novos membros do partido? Vou ler aqui especificamente para Vossa Excelência. Um recurso. Barra do Garça fizemos assim. Lembra no começo da nossa jornada aqui? Assim, está a foto mais ou menos assim, ó. É como se fosse um time de futebol, tá? Aí ele está em pé, sentado, agachado aqui, o segundo do canto, e faz o título da reportagem. Não tem o nome do blog, não há o nome do blog, só está escrito assim, por Roberto Nunes. Não, tem. A Tribuna, o blog. Está escrito assim o título: PSC anuncia mais pré-candidatos à Câmara Municipal. Aí tem essa foto aqui, ó, não sei se Vossa Excelência está Aí só enxergando. serviria se fosse o nome dele, né? E não faz Fulano de alusão ao tal, nome né? dele, ele está em pé aqui. Aliás, ele está E agachado como é aqui, que ó. Vossa Excelência sabe que é ele aí? É porque eu olhei a foto aqui do registro aqui, ó. Aí eu identifiquei a foto do registro aqui, ó. Porque outro não saberia, né? É Osmar Thiago. O Homus Médio não saberia. Thiago Pinturas, desculpa. Thiago Pinturas. A não ser que tivesse uma dose muito Eu vou, forte de curtinha, se Vossa Excelência quiser, eu até ler aqui a reportagem, ó. É PSC... Não, muito obrigado. Não, tudo bem. Não, a verdade é que, para não mudar a jurisprudência nossa, nós estamos admitindo reportagem e tal. Mas essa, infelizmente, salvante a premonição, né? Que deveria ser usado com muita abundância, não dá para saber que é o candidato. Vossa Excelência, sim, descobriu por conta da fotona que ele tem no começo aí, né? Pelo sistema aqui, ele parece que não foi eleito. Agora, teria que fazer uma busca mais apurada, mas no Mas, outro infelizmente, sistema. Mas eu mesmo que ele acredito for que... eleito, ele não vai conseguir o registro. Eu vou votar com Vossa Excelência. Doutor Flávio. Eu também acompanho o relator, Excelência. Doutor Ricardo. Acompanho o relator, senhor. Doutor Paulo. Com o relator, senhor. Doutor Rodrigo. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 31157, embargos de declaração, candidatura, registro de candidatura, cargo vereador, Várzea Grande, 20ª Zona. Embargante, Juliane Pereira do Bonfim. Embargado, Ministério Público Eleitoral, parecer escrito pelo desprovimento do recurso, já mantido, desembargador Luiz com a palavra. A embargante diz que a decisão estaria omissa pelo fato de não ter levado em consideração alterações fatos jurídicas supervenientes ao registro que afastou a inelegibilidade. Ela faz alusão a um RESP, dizendo que o TSE mudou o entendimento, dizendo que a condição de elegibilidade pode ser aferida após a data da formalização. Em seguida, argumenta que o dia para exercício efetivo do cargo eletivo, hora pleiteada, estará em 1 de janeiro de 2017, logo estará a embargante em pleno gozo de seus direitos. E a Procuradoria, como disse Vossa Excelência, opinou pelo desprovimento, não é isso? E eu estou desprovendo, porque, em verdade, eles estão querendo mesmo rediscutir a matéria. Então, não é possível reabrir em sede de embargos declaratórios a discussão do próprio mérito da causa. Estou negando o provimento. Todos de sintonia com o acordo? parecer. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 9468, agravo interno, em recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, Guiratinga, 2ª Zona Eleitoral, agravante, coligação Guiratinga de todos nós, agravado, Marcelo do Carmo Macedo. Relator, doutor Paulo Sodré, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo interno posto pela coligação Guiratinga de Todos Nós, em face da decisão monocrática proferida por esse relator em 30 de setembro de 2016, e aqui acrescenta, em sintonia com o parecer ministerial,
que negou provimento ao recurso, mantendo-se intacta a decisão de folhas 63 e 66, que deferiu o registro de candidatura de Marcelo do Carmo Macedo. Alega agravante que a adesão desse relator foi equivocada, tendo em vista que o recorrido não se encontra como integrante pelo período exigido de 6 meses, e a certidão da Justiça Eleitoral diz que o mesmo integrante do Diretório Municipal desde 9 de setembro de 2016, sendo que o documento não tem idoneidade para comprovar sua filiação. E, além disso, a ficha partidária não possui fé pública. Requer, ao final, o provimento da decisão proferida por esse juiz a fim de deferir o registro do candidato. É o relatório. Não apareceu Sim, senhora. O agravo em pauta tenta rechaçar parte da decisão monocrática que deferiu o registro de candidatura de Marcelo do Carmo Macedo, qual seja, da parte que trata da filiação partidária do mencionado candidato, cujo teor ora transcrevo. A época disse o seguinte: passando a análise do segundo apontamento da recorrente, a ausência de filiação partidária do recorrido, de igual forma, não merece prosperar, pois o recorrente apresentou certidão emitida pela Justiça Eleitoral, atestando sua condição de membro de órgão municipal do partido, que se revela hábil a comprovar a filiação partidária no PDT. É aí que eu cito os precedentes. A certidão de folha 35, mencionada no corpo da decisão, ao contrário do aduzido pela agravante, demonstra que o candidato ocupa o cargo de segundo vogal da agremiação desde 8 de setembro de 2015, com o término de mandato previsto para 8 de setembro de 2017, estando de situação ativa. Revela-se, pois, documento idôneo para demonstrar a filiação partidária num prazo mínimo de 6 meses, como exigido pela legislação vigente, conforme o entendimento que vem se solidificando na seara eleitoral, cujos precedentes foram citados na deliberação ora objulgada. Posto isso, conheço do agravo interno em pauta e nego-lhe provimento, mantendo intactos os termos da decisão monocrática, que negou o provimento interposto pelo ora agravante e deferiu o registro de candidatura de Marcelo do Carmo Macedo. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos votam com o doutor relator. De acordo. De O acordo. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do doutor relator. Processo 23730, agravo regimental, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo prefeito, Colniza, 11ª Zona Eleitoral, agravante, João Assis Ramos, Ministério Público Eleitoral, coligação Colniza, o futuro já começou, agravado, coligação rumo à transformação, coligação Transforma Colniza 1, coligação Transforma Colniza 2, coligação Transforma Colniza 3, e o relator é o doutor Paulo Soder, que está com a palavra. Senhora presidente, trata-se de agravo interno nos autos do recurso em registro de candidatura oposto por João Assis Ramos, em face da decisão monocrática por esse relator, que, em sintonia com o parecer ministerial, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por estar prejudicado em razão da perda proveniente do interesse processual. Sustenta que esse julgamento terá prejuízo ao agravante pelos seguintes motivos. A. Contra o candidato a prefeito eleito em Colniza, o senhor Esvandir Antônio Mendes, e contra o segundo candidato mais votado, o senhor Milton de Souza Amorim, tramitam na 11ª Zona Eleitoral ações de investigação judicial, aqui numerado respectivamente. B. Casos julgados procedentes e o agravante tenha êxito em seu recurso para reformar a adesão em que indeferiu o seu registro de candidatura, poderá assumir o cargo de prefeito. Requer, ao final, o recebimento do provimento do agravo regimental para fim de julgamento do mérito recursal. É o relatório. Não apareceu. Só um minutinho só. Equivocada se apresenta a tese do agravante, pois o tratamento dado aos resultados de eleições ao cargo majoritário é diferente do tratamento atribuído ao resultado das eleições para cargos proporcionais, que acabamos de ver aqui na lavra do consistente voto do eminente membro desse tribunal, o Dr. Marcos Faleiro, em processo anterior. Na espécie, o cargo pleiteado pelo agravante é o majoritário, o prefeito de Colniza, e caso haja o deslinde mencionado em suas razões recursais, ou seja, se houver de fato êxito na impugnação da candidatura dos demais, no julgamento da citada ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato eleito, o segundo colocado, a regra a ser aplicada será a do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, cuja inserção se deu com a Lei 13.165 de 2015, reforma eleitoral. Referido dispositivo trata dos efeitos da perda de mandato majoritário e, consequentemente, vacância do cargo. Peço vênia para ler apenas o parágrafo 3º.
a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito no pleito majoritário acarreta, após o transjugado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Estabelece, portanto, que não há possibilidade de o segundo colocado no pleito majoritário vir a ser declarado eleito. No caso, segundo o espelho de divulgação de resultados de eleições do Tribunal Eleitoral, no município de Conizo foram computados 9.913 votos válidos. E ao primeiro colocado foram destinados 5.070 votos, atingindo 51,14. Ao segundo colocado, destinados 4.143 votos. Ao terceiro não consta nenhum voto, certamente por ter sido indeferido o registro. E ao agravante, em quarto lugar, aparece também com voto zerado, porém consta espelho anterior nos autos, que computam 1.726 votos a eles destinados, que corresponde a 17,40% dos votos válidos. Portanto, mesmo que o agravante tivesse atingido a segunda colocação no pleito, ainda assim não galgaria o cargo de titular do Executivo Municipal, por esse meio, como ensino renomado do doutor José Jairo Gomes, que está aqui a doutrina, peço bem para não ler, a matéria é tranquila. E aqui há um precedente já dessas eleições, no mesmo sentido, que também peço bem para não ler, dada a simplicidade. E a segunda jurisprudência que eu colaciono é como uma luva em cima desse caso. O artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral establece que não há possibilidade de segundo colocado um pleito majoritário via ser declarado eleito. Enfim, o fato é que com a nova regra eleitoral, independentemente do quórum, não há mais interesse processual. Ao abordar essa questão, quando a apreciação do recurso interposto pelo agravante, a Procuradoria-Geral Eleitoral assim se manifestou. No caso, forçou-se a reconhecer a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, já que se não vislumbra nenhuma utilidade prática com o eventual provimento do recurso, porquanto, conforme o resultado oficial das eleições, a parte recorrente não logrou reunir votos em quantidade suficiente que lhe assegurasse ocupar a primeira colocação na disputa pelo cargo majoritário pretendido. Posto isso, com êxito do agravo interposto proposto por João de Assis Ramos, e nego-lhe o provimento, mantendo intactos os termos da decisão monocrática, que, em sintonia com o parecer ministerial, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, pois estava prejudicado em razão da perda superveniente do interesse processual. É como voto, senhora presidente. Os demais concordam com o eminente relator. De acordo. Todos De acordo. Não conheceu, né, doutor Paulo? Eu nego o provimento ao agravo regimental, né? Ah, tá. Porque, na verdade, eu tinha negado conhecimento ao recurso. Aí ele recorreu, agora eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Pois não. Agora Vossa Excelência negou provimento. Ao agravo regimental. Ao agravo regimental. Todos de acordo. Interno, na verdade, eu não costumo dizer interno. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do doutor relator. Julgamento, processo 8926, recurso eleitoral, propaganda política, extemporânea, rede Facebook, denúncia via Pardal, Figueirópolis do Oeste, 41ª Zona Eleitoral, recorrente, Marluce Martins Ferreira, recorrido Ministério Público Eleitoral, que em parecer escrito opina pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade e no mérito pelo desprovimento. Já mantido com a palavra do doutor Rodrigo Couto. Obrigado, senhora presidente. Eu vou me permitir resumir, inclusive o relatório, porque há uma preliminar arguída de intempestividade, senhora presidente. Há uma representação, aplicação de multa, propaganda. O Ministério Público, lá na primeira instância, arguiu a intempestividade, eu verifiquei e estou acolhendo a preliminar para considerar intempestivo o recurso e, portanto, não conhecer da interposição, senhora presidente. É como voto. Então, Vossa Excelência não conhece o recurso. Exato. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso ante a intempestividade nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 9515, recurso eleitoral, pedido de inclusão de filiação em lista especial, General Carneiro, 47ª Zona Eleitoral, recorrente Joaquim Martins de Almeida, e parecer pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, doutor Rodrigo. Obrigado mais uma vez, senhora presidente. Matéria também corriqueira, eu vou me permitir, a famosa lista especial, e tem os autos aqui em mãos. O senhor Joaquim Martins de Almeida pede a inclusão do nome dele em lista especial no PSD.
alega desídia do partido. O que é curioso é que ele é o presidente do partido, desidioso. E há uma certidão. Há uma certidão da Justiça Eleitoral certificando que encontram anotados nos assentamentos da Justiça que o Partido Social Democrático, o primeiro nome é dele, presidente Joaquim Martins de Almeida, desde 29/9 do ano passado, em situação ativa. Portanto, eu estou dando provimento ao recurso, senhora presidente, sem qualquer contradição, para reconhecer a desídia do partido e ao fundamento de que Perdão, só para concluir aqui, senhora presidente, estou dando provimento, conhecendo do recurso, dando provimento para reformar a decisão recorrida, acolher a filiação de Joaquim Martins de Almeida ao Partido Social Democrático de General Carneiro. É como voto, senhora presidente. Em sintonia com o parecer ministerial. Todos de acordo com o nobre relator? De acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do douto relator em consonância com o parecer ministerial. A pedido do eminente do eminente relator, desembargador Luiz Ferreira, julgamento em bloco, vou anunciá-los. Processo 15.617, de Partido Verde de Cuiabá, Ministério Público e Partido Verde. O seguinte, 15.362, veiculação de propaganda partidária, reserva legal de tempo, participação feminina, Ministério Público e Partido Verde. O próximo, 15.447, também é reserva de tempo em propaganda política feminina, a cota de gênero, Ministério Público e Partido Socialista Brasileiro. O outro, 12.934, também a mesma coisa, participação política feminina, Cuiabá, representante do Ministério Público e Partido Rede e Sustentabilidade. O seguinte, a mesma situação, é o processo 12.849, Ministério Público e Partido Rede de Sustentabilidade. Todos da relatoria do desembargador Luiz Ferreira. Qual a palavra? Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ler como paradigma o voto que fiz em relação ao processo 15617, porque tem uma preliminar. Essa matéria é recorrente, né? A Procuradoria representou os partidos que não cumpriram, né, com os 20% das inserções das propagandas eleitorais em relação à participação feminina. Neste caso aqui havia uma questão preliminar de decadência, argumentando o representado que o Ministério Público teria decaído do seu direito, porque no mês de junho, né, o prazo de representação ocorreu no 15º dia e tal, mas todavia não tem razão, porque conta-se o prazo com efeito, segundo o recurso especial do ministro João Noronha, esse tipo de prazo conta-se da seguinte forma: com efeito transmitido a última inserção no mês de junho, o prazo para ajuizamento da demanda encerrou-se no 15º dia do semestre seguinte, de acordo com a parte final do parágrafo 4º do artigo 45. Estando, portanto, dentro do prazo, eu estou afastando essa isagógica. Então, nós vamos votar essa preliminar, né, para ficar tecnicamente correto. Todos de acordo com a preliminar do nobre relator? O mérito é questão matemática. Em relação a este partido aqui, que é o PV, ele foi condenado no semestre que vem a ter descontado 10 minutos de propaganda. Sonego. O outro, que é o PV também, mês que vem, deve ser rádio e TV. Aqui na televisão, aqui deve ser rádio. No rádio, é rádio e TV. A pena que é dupla. Aqui na televisão, 10 minutos também. Agora temos o Partido Rede. O Partido Rede na televisão vai perder 7 minutos. O Partido Rede no rádio perderá idênticos 7 minutos. Não poderia ser de forma diferente. Se tivesse estaria errado aqui o negócio. Temos aqui agora o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele vai perder na televisão 17 minutos. É como voto. Consulto se todos estão de acordo com o tempo que
o eminente relator impôs como pena aos partidos políticos. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de decadência suscitada nos 2 primeiros processos e, no mérito dos 5 processos que compõem o bloco, julgou, por unanimidade, procedente as representações nos termos do voto do doutor relator. Encerrada a pauta judicial, nós temos 3 processos administrativos muito simples. O primeiro vem da comarca de Juína, do juiz da 35ª. O outro é de Poconé, da juíza da 4ª Zona. E o outro de Barra do Bugres, do juiz da 13ª Zona. Todos pedindo para participarem daquele curso, já que nessas cidades não haverá segundo turno e o curso ocorrerá, salvo o melhor juízo, em 2 dias no máximo. Então, eu estou autorizando, quero saber se os senhores concordam ou discordam do posicionamento. De acordo, é aqui em Cuiabá, né? O tribunal, por unanimidade, deferiu em caráter excepcional o afastamento dos magistrados nos termos do voto da relatora. Passo ao diretor para a leitura de acordo. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento com fruto no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE nº 23.455/2015. Acórdão 25.839, referente ao processo 208.02. Acórdão 25.840, referente ao processo 162.76. Acórdão 25.841, referente ao processo 239.92. Acórdão 25.842, referente ao processo 311.57. Acórdão 25.843, referente ao processo 94.68. E, por fim, o acórdão 25.844, referente ao processo 237.30. Deixo a palavra livre, caso alguém... Doutor Paulo, eu me recordei disso ontem e até esqueci de procurar Vossa Excelência, mas aquela sugestão dada para se fazer uma mesa redonda, consultando advogados, consultando até cientistas políticos, alguém, para debatermos o recado que saiu das urnas, né? Até mesmo antes do segundo turno, para não dar a conotação, talvez, depois do segundo turno, que era uma... Não sei... Eu não sei o que Vossa Excelência acha. Essa ideia ainda está bastante verde na minha cabeça, mas é uma ideia. Eu achei interessante e hoje vou me reunir com a coordenadora da escola, não só para discutir esse tema, mas também o ofício que o desembargador Luiz Ferreira recebeu, da desembargadora Marilson, que é coordenadora, na verdade, presidente da Escola de Magistratura Estadual, sobre um curso que eles estão fazendo e que quer contar com a nossa participação. Viu, desembargador? E vou discutir com ela esses 2 pontos e aí já dou um retorno imediato à senhora e ao desembargador também. Eu achei interessante, pertinente e quero já fazer umas tratativas a respeito disso. Essa ideia me veio à cabeça e depois que eu lancei essa ideia, até achei que pudesse ser inconveniente, mas aí logo após as eleições, eu ficava assistindo alguns programas na televisão onde exatamente discutiam isso, né? O recado que estava sendo enviado através das urnas. Alguns, os debatedores não chegaram ainda a conclusão nenhuma, como o caso das mulheres. Uma das perguntas era: o efeito Dilma pode ter ocasionado essa diminuição do quadro feminino no cenário político? Eu, individualmente, acredito que não, mas ali naquela... É uma matéria para o debate, né? É uma matéria para o debate, né? A incidência também, desembargador presidente, com toda licença,
essa questão dos votos, da abstenções, Abstenções votos nulos, altíssimas, né? uma questão Então importante. outra também tema. Claro. Abstenções, nulo, branco. Eu ia sugerir mais um tema, senhora presidente. Pois não. O fato da biometria, se isso influenciou ou não. Exatamente. O eleitor que não fez a biometria, o recadastramento biométrico, se isso ele pensou que ele estava impedido de votar. Isso é um aspecto. Isso aí, inclusive, me foi perguntado por um jornalista lá na apuração. E também fica aí ao doutor Paulo e aos senhores, né, que coordenam a escola para... Sim. Né? Eu sinceramente, senhor presidente e excelente doutor Paulo, fiquei muito preocupado com a quantidade de votos nulos e abstenções, né? Entendeu? Extremamente preocupado. Sim, é uma matéria. E acho que exatamente o papel da escola é fomentar o debate, então a ideia é muito bem-vinda. Bom, nada mais havendo, portanto, a ser tratado, agradecendo imensamente a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão.